as tensões continuam no alto entre o Ruanda e também a África do Sul, muito por conta do que já fiz menção no outro vídeo, o fato de que algumas tropas sul-africanas que participam da missão das Nações Unidas na RDC teriam sido mortos pelo exército rebelde que é apoiado pelos ruandeses do Paul Kagame. Isto, meus amigos, vai trazer muito fogo e Moçambique está no meio deste fogo cruzado, porque Moçambique, por um lado, conta com a ajuda da África do Sul, por outro lado, conta com a ajuda das tropas ruandesas. Ao meu ver, o que realmente Paul Kagame quis com isto aqui, com esta farpa toda, foi despertar o nacionalismo ruandês para poder, com isso, manter as aparências internamente e projetar sua força através disto. Ora, vejamos, as redes sociais neste momento estão inundadas de muitas comparações de forças militares entre as duas partes. E quem é que está a fazer isto? É a própria população dos dois países, cada um tentando dizer que eu sou o melhor, cada um tentando dizer que o outro não consegue nada. Mas, efetivamente, depois que o Paul Kagame prometeu entrar em contas de ajuste com a África do Sul, se for necessário, numa guerra, será que realmente existe possibilidade de uma guerra direta entre a África do Sul e o Ruanda? Há possibilidade da força ruandesa, como está-se aqui a comparar, entrar e destruir o exército sul-africano? O que está a acontecer? A minha opinião é que isto mostra justamente o que eu disse no outro vídeo. Ruanda é sim um país liderado por um ditador e que neste momento está a usar esta situação para fazer o quê? Para reforçar seu domínio interno e projetar sua força para os países da região. Este é o Free Speech. Se não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui e vamos tentar analisar estas últimas repercussões com as redes sociais aqui, principalmente o Twitter, a ferver. Porque os ruandeses começaram a trazer aqui um monte de fotografias de comparação para dizer que o exército sul-africano não tem capacidade, e eles dizem que até viram como é que eles lutam em Cabo Delgado e recomendam que eles voltem a treinar. Aqui, por exemplo, esta foto faz uma comparação entre as forças especiais da África do Sul, que seriam estas, aqui cheio de gorduchos, enquanto isso as forças ruandesas são bem cerrados ali, fino aqui, como mostra essa comparação, e isto seria alguma vantagem em relação à África do Sul. Qual é a minha visão sobre isto? O que eu disse no outro vídeo, vou repetir. O Paul Kagame não é porque ele não percebeu que o que Cyril Ramaphosa ou o governo sul-africano falou acerca da morte das tropas da missão da ONU, onde integram os sul-africanos, era uma mensagem destinada ao consumo interno. Ou seja, os governos, quando têm militares que participam de combates fora do país, quando esses militares morrem no campo de batalha, o governo precisa explicar isso ao seu próprio povo para manter o controle, para que o povo não se revolte. Isso acontece com todos os exércitos, os americanos fazem isso. Uma das coisas, por exemplo, que muitas pessoas dizem que Estados Unidos perdeu a guerra de Vietnã ou outras guerras, não é necessariamente porque Estados Unidos perdeu na batalha aquelas guerras, é porque Estados Unidos perdeu o apoio interno da população, estava a ser contestado e Estados Unidos simplesmente saiu de lá. Então, a África do Sul, ao ter tropas na República Democrática do Congo e que agora fica-se a saber que algumas tropas morreram no ataque do M23, que é apoiado pela Ruanda, a África do Sul precisou falar uma mensagem para o domínio interno. O próprio Paul Kagame reconhece que a mensagem que o Cyril Ramaphosa falou pode ter sido falado em língua local e que ele por isso não entende. Isto mostra justamente que é assim como os líderes fazem para manter o controle interno quando numa situação desta falam um discurso que é para o consumo interno. A Rússia faz isso, os Estados Unidos todos os países fazem isso. Aqui em Moçambique nós temos visto desde que começou esta situação do Cabo Delgado a dizer que não, está tudo bem. Esse discurso visa justamente fazer o que? Manter o controle da população
em relação àquilo que está a acontecer. E a África do Sul fez isso. O que é que Paul Kagame, em contrapartida, foi fazer? Paul Kagame fez-se de surdo, fingiu que não percebeu, fez-se de cego, fingiu que não percebeu que este discurso que foi propagado até pela imprensa sul-africana não era, na verdade, um discurso do governo contra o outro governo. Era um discurso de um governo para o seu próprio público. Paul Kagame fez o quê? Fingiu-se de surdo e usou isto para despertar o nacionalismo ruandês. E agora, as redes sociais estão cheios aqui a aquecer. Por quê? Porque, de fato, muitas pessoas acham que as tropas ruandesas podem invadir a África do Sul. Não. Primeiro, embora, sim, o exército ruandês possa ter uma capacidade militar maior, talvez, que a África do Sul, eu não sei disso, não sou especialista em comparação militar. O que eu quero deixar aqui ficar é que isto não passa de uma troca de farpa e onde o interesse do Paul Kagame é muito claro: arrumar um inimigo para poder distrair o próprio povo daquilo que é a realidade do país. O Paul Kagame governa Ruanda desde 2000. Estamos a falar agora de quase 25 anos. Em 2010, ele fez mudança na Constituição, o que lhe permitiu se reeleger sem limite. Meus amigos, vocês acham realmente que isso é um país normal? Na vossa opinião, acham que isso é um país normal? Não, não é um país normal. Então, repito, Paul Kagame é um ditador e que ele busca parcerias estratégicas fora para poder efetivamente se fortalecer como uma força militar na região muito forte e com isso patrocinar e projetar sua força nos outros países, como está a acontecer em Moçambique, como está a acontecer ali na República Democrática do Congo. O Paul Kagame está a apoiar o M23 e luta contra o exército principal da Ruanda. E ali no meio há uma disputa de riquezas, de recursos naturais. Em Moçambique, o Paul Kagame está a apoiar o exército do Filipe Nyusi, que sabe-se como é que foi buscar o exército ruandês para Moçambique. E ali no meio há uma disputa por recursos minerais. Então, estão a perceber o que eu estou a dizer? Paul Kagame é um estrategista que calcula suas intenções, é um ditador que calcula suas intenções e aqui ele está fazendo isso. Foi buscar parceria para fortalecer tecnologicamente o seu exército em Israel, foi buscar agora em Turquia. Veja, se vocês forem a comparar Israel com Turquia, não são países amigos como tal. Não são tão inimigos, mas também não são países amigos. Ruanda consegue interagir com Israel e ao mesmo tempo interagir com Turquia. O que é isto? É pragmatismo. O Paul Kagame busca o pragmatismo para fortalecer o seu exército, projetar sua força para a região. E a estratégia internamente dentro da África do Paul Kagame não parece ser de buscar parcerias estratégicas. A estratégia do Paul Kagame é projetar sua força através do hard power mesmo e não do soft power. Ou seja, o Paul Kagame está disposto a promover realmente guerras por procuração, porque uma guerra direta entre Ruanda e África do Sul não vai acontecer. Ruanda não tem condições de fazer uma guerra direta, invasão terrestre. Primeiro, porque não tem fronteira com a África do Sul. Dois, não tem viabilidade marítima para fazer, por exemplo, um desembarque. Três, mesmo que use a força aérea, seria um esforço colossal para fazer um ataque contra a África do Sul usando o ataque aéreo. Mesmo que use drones, por exemplo, talvez foi por isso que foi para a Turquia, para buscar parcerias de drone, e também Israel é muito forte na produção de drone, mas mesmo assim não seria suficiente para lutar uma guerra e vencer com a África do Sul nesses três moldes. O que a Ruanda pode fazer efetivamente numa possível guerra? Ruanda pode fazer a mesma coisa que está a acontecer ali na RDC, que é patrocinar o exército que vai lutar contra o exército principal do país. E Ruanda parece estar justamente a usar esta estratégia. A questão é, e em Moçambique? O que será que está a acontecer no norte do país, aqui em Moçambique? Não seria esta uma nova Rússia que usa justamente essa estratégia de patrocinar um grupo para lutar contra um Estado e através
através disso, aparecer como quem vai salvar o próprio país. Lembremos que no início das situações ali em Cabo Delgado, o Wagner Grupo, que é um exército mercenário da Rússia e que a própria Rússia não reconhece esse exército, chegou a estar em Moçambique. Todas as fontes reconhecem que o Wagner Grupo esteve em Moçambique. Estão a perceber o contorno, a situação, como Paul Kagame está a posicionar as peças no xadrez. Paul Kagame é sim um ditador, não existe esse papo de alguém que vai governar 25 anos. Altera a Constituição para poder ter alargamento de mandatos indefinitivo. E ainda nós achamos que este é um presidente forte que está a cuidar do seu país. Pode sim ter o melhor exército neste momento, mas a intenção disto não é de promover segurança, não é de promover desenvolvimento, não é de promover paz, nem para os próprios ruandeses, nem para a região. Este é meu ponto. E Moçambique está no meio deste fogo cruzado porque se Ruanda decidir atacar a África do Sul, ele vai precisar de usar um braço longo. O que é que isto significa? Ruanda não pode invadir diretamente a África do Sul. Vai precisar de usar países vizinhos de Moçambique para fazer ações contra a África do Sul. Por outro lado, Moçambique é também apoiado pela África do Sul. Se a África do Sul sentir que Moçambique se tornou efetivamente um inimigo, nós temos uma fronteira direta com a África do Sul. Estão a perceber o cenário que está-se a desenhar sobre esta situação? Então, mais uma vez, cuidado com o culto às ditaduras. Em África, em Moçambique, gostamos de cultuar ditaduras porque achamos que porque a Ruanda está bem. Meu amigo, vai lá dentro de Ruanda, veja se lá dentro tem democracia de verdade. E não é preciso ir para lá. Temos visto ruandeses a morrer aqui em Maputo em situações estranhas. Ninguém consegue governar um país 20 anos, 25 anos, 10 anos, 15 anos sem contestação. O que está a acontecer aqui? Vamos abrir a vista. A situação do RDC é uma situação que deve merecer atenção e deve nos ensinar. E nós, a sociedade, vamos ter cuidado com isto que está a acontecer com os ruandeses e os sul-africanos. Essa brincadeira de entrar em comparação, isto é o nacionalismo em pleno funcionamento. O Paul Kagame conseguiu despertar o nacionalismo e as pessoas, a sociedade está cumprindo tudo o que o Paul Kagame esperou quando reagiu àquelas mensagens. As pessoas estão se distraindo dos problemas de Ruanda e achando que Ruanda pode agora fazer projeção de força e atacar outros países. Meu amigo, por mais forte que o exército seja, isto aqui mostra que Ruanda efetivamente está a fazer umas brincadeiras que podem terminar muito mal essas brincadeiras. Estas brincadeiras são iguais às brincadeiras da Rússia. Acorda todos os dias para ameaçar o mundo com bombas nucleares. Esquece que tem muitas nações que têm bombas nucleares e que não falam nada. O Paul Kagame é um ser, é um indivíduo que se deve ter cuidado. Não sei como este senhor chegou a meter suas tropas aqui em Moçambique. Não sei que tipo de parceria, mas isto me assusta e nós, os moçambicanos, devemos ficar assustados com o que está a acontecer, não só ali na RDC, mas com as verdadeiras intenções do Paul Kagame. Esta é a minha opinião. Deixe seu comentário. Se acha que estou errado, escreva também. E se concorda comigo, escreva nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike. Escreva nos comentários como podemos melhorar o nosso conteúdo. Obrigado por assistir até o fim. Até a próxima.